Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do webinar o InfoTalks. Esse webinar a gente vai falar sobre descarbonização, descentralização e digitalização do setor. É só que vocês atentassem ao microfone de vocês para ver se o áudio vocês estão ouvindo perfeitamente a gente. Quem tiver alguma dúvida e dificuldade pode falar aqui no chat ao lado. Também quem tiver sugestões, algumas perguntas para serem enviadas, mandem aqui para a gente, que ao final do webinar a gente vai abrir para essas perguntas. Não lembro se eu falei, me chamo Nathalie Cardoso, eu trabalho aqui na Informa, em time de marketing, e eu espero que todos tenham um ótimo webinar. Agora eu passo aqui a palavra para o Leonardo Cunha. Está ansioso por falar desse tema, né, Léo? Tô sim, Nathalie, estava querendo já falar há algum tempo. Pessoal, bom dia, primeiramente, tudo bem com vocês? Gostaria de desejar assim, que vocês todos sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos estejam conseguindo configurar aí o Zoom, né, para que a gente consiga escutar bem a gente. E se vocês tiverem algum problema, pode mandar uma mensagem no chat, certo? Que a Nathalie vai tentar ajudar vocês. Eu vou começando agora, então, para que a gente não perca muito mais tempo, né? Até porque a gente está muito próximo da hora do almoço, não quero que ninguém vá almoçar muito tarde, não. Então, acho que a primeira coisa que eu devo fazer é me apresentar, né? Meu nome é o Leonardo Cunha, certo? Eu sou engenheiro eletricista e analista comercial da Informa. E para quem está se perguntando o que é que um analista comercial ele faz, basicamente eu sou quem fica estudando as necessidades, né, dos nossos clientes e do nosso e do setor, e tento criar um fit, né, com o melhor fit possível com as competências da Informa. A Informa Software é uma empresa, na verdade, que ela promove a transformação digital de várias empresas do setor regulado, né, principalmente no setor energético, e estamos sempre apoiados no conceito de evolução da maturidade da gestão. Para quem já nos conhece ou já assistiu o webinar passado, já deve estar mais familiarizado com esse tema, né? E assim, né, uma coisa que eu queria antes de tudo falar era por que eu escolhi o tema. Né? Então, a descarbonização, a descentralização e a digitalização, vou encurtar, tá certo? Vou chamar isso aqui a partir de agora de efeito 3D. É algo que eu percebi algumas mudanças, assim, algumas características do setor, já vinha há algum tempo, e eu me propus a procurar um pouco mais, assim, procurar mais informações, né, estudar mais sobre o assunto, e eu percebi que o tema ficou muito popular. Assim, do ano passado para cá, a gente teve muitas palestras, muita conversa sobre o tema, e, inclusive, nessa semana, foi semana passada, eu cheguei até a participar de um webinar sobre o mesmo tema, né? Mas, porque eu quis mesmo assim falar sobre o tema, porque falar de algo que está todo mundo falando. Primeiro de tudo, eu acredito que a Informa, ela tem uma boa opinião para acrescentar ao tema, porque, afinal, a gente está muito imerso no assunto, né? E eu vou falar mais sobre isso no final, mas outra coisa também é que, né, nesses últimos webinars a gente teve uma interação muito grande da audiência, né? E uma coisa que eu gostaria de agradecer a todos vocês. E eu queria trazer um pouco da discussão desse tema para vocês também, né? E além disso, né? Além desses pontos, o que é que a gente pode trazer de novo? O que é que a gente pode agregar? Para começar, eu queria que vocês respondessem no chat com bastante sinceridade, certo? Se vocês estão preparados para a mudança que o efeito 3D traz para o setor elétrico e está trazendo para as nossas vidas. Tá certo? Tô vendo aqui umas respostas aqui no chat, né? Certo, certo. Tá, tem gente falando aqui que está se preparando, tem gente que tá, bastante gente está falando que está se preparando ainda para para esse momento, né? Então, a primeira coisa de tudo, né,
eu queria falar para vocês é que eu não estou falando de nada assim que vai acontecer no futuro, tá certo? É, eu até sinto informar, mas se você está achando que eu estou indo falar de algo que vai ainda acontecer, eu, eu acho que um pouco é assim, é um pouco uma quebra de expectativa, né? Mas, assim, tenha calma, tá certo? Porque ainda dá tempo de se preparar para o que está por vir e o que está acontecendo. E a gente saber, né, assim, para o que a gente precisa se preparar, eu queria, antes de tudo, assim, fazer com que a gente entendesse assim, o porquê essas coisas estão acontecendo da forma que estão. O que é que nos trouxe até aqui, né? A primeira coisa assim, que a gente pode falar, principalmente na parte de descarbonização, acho que já está um pouco batido até o tema, como é um tema que está sendo muito falado, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, tá? Mas o que a gente pode trazer aqui como o estopim da descarbonização foi a crise do petróleo, ou as crises do petróleo dos anos 70, né? E essas crises, na verdade, elas nos trouxeram duas lições muito importantes. A primeira é que não dá para ficar dependendo do petróleo para tudo, e a segunda lição é que precisamos nos preocupar para o futuro. Foi a partir daí, dessas duas lições, que o sentimento de sustentabilidade começou a brotar na cabecinha das pessoas, né? Então, superando a crise, esse mesmo sentimento foi o que nos fez a começar a pensar, por exemplo, de ter carros mais eficientes. E só para ter um pouquinho de noção, desde 73, a eficiência dos motores a combustão praticamente dobrou. Então, sim, na época era muito comum a gente ter carros que faziam menos de 4 km por litro de gasolina. E no setor elétrico, o efeito foi muito mais crítico, né? Não só a gente teve esse aumento da eficiência das máquinas, né, dos motores, consequentemente dos geradores de combustíveis fósseis, mas como a gente teve o advento da tecnologia da geração renovável. Então, a crise, ela foi o catalisador da tecnologia que a gente hoje conhece na energia eólica, na energia solar, na energia de biomassa, e a gente precisou passar por isso tudo para poder chegar onde a gente está hoje, né? Outra coisa também, quando a gente vai falar de descentralização, a gente volta para o mesmo tema, a gente volta para aquele mesmo momento de crise do petróleo. Sim, de novo. Por quê? Ao mesmo tempo que o pessoal ficou assim, com esse receio, né, esse susto que teve da falta de petróleo, da falta de combustível fóssil, a gente estava vivendo assim nos anos 60, 50 e 60 principalmente, a gente teve um boom econômico muito grande, a gente teve uma industrialização muito forte, e na década de 70 o que aconteceu foi uma grande recessão. Então, a indústria brigava com o governo, né, brigava com a administração pública, para que encontrasse uma forma de contornar esse problema. E, assim, a administração pública, por ser algo muito grande, assim, tem uma inércia muito grande. Então, ela não conseguia ser tão rápida, né? Então, foi quando começou-se a retornar as conversas sobre descentralização do Estado, né? E é impossível a gente falar sobre descentralização sem falar de Margaret Thatcher, por exemplo. E entre as várias e famosas reformas que ela criou, eu gosto de destacar, obviamente, a abertura do mercado de energia, né? Então, abriu-se a concorrência para o mercado da geração elétrica, da distribuição, da transmissão, e agora quem escolhia o rumo do setor elétrico não era mais o governo, né? Não eram mais decisões políticas, era, em sim, o próprio mercado que decidia o rumo do setor. E, assim, a gente teve esse efeito um pouco mais tarde aqui no Brasil, que foi, acho que na época do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele já começou a implementar um modelo, teve um período assim mais transitório, mas é basicamente o setor elétrico que a gente conhece hoje, né? E a descentralização ela tem um papel fundamental, né, de capilarizar as decisões e mais ainda do que isso, né, oferecer a confiabilidade e agilidade das decisões.
Os casos mais recentes que a gente pode perceber foi exatamente a geração distribuída, o aumento exponencial de geração distribuída que a gente teve no setor. E a digitalização, como é que ela fica nesse meio todo no setor elétrico? Bem, eu acredito, e na verdade a gente vê assim na história, que a digitalização, na verdade, foi uma reação necessária, inicialmente, certo? O Fred, ele falou, né, um pouco no webinar passado, sobre o nascimento da era digital, né? E como vocês todos sabem, os computadores foram fundamentais para o boom tecnológico, né? A gente, por exemplo, a engenharia que a gente conhece hoje em dia, o setor elétrico que a gente conhece hoje em dia, não seria a mesma coisa sem ter tido o início da revolução digital, né? Principalmente no setor elétrico, porque a revolução digital ela trouxe também consigo a utilização de sensores. E, de novo, trazendo mais uma vez a questão da crise do petróleo, logo após a crise do petróleo, a gente começou a ter uma migração, né, do mundo analógico para o mundo digital. Então, foi quando começou a aparecer câmeras digitais, a gente começou, no setor elétrico, a ter os relés digitais, né? Então, a gente passou de uma realidade, começou a passar de uma realidade para outra. E o que é que isso trouxe para a gente, né? Aliado, obviamente, ao crescimento exponencial do uso de computadores e da invenção da internet, claro, como um meio de comunicação, isso mexeu muito, muito mesmo, com a economia e com o dia a dia das pessoas aqui no setor elétrico. O que é que o que é que isso trouxe para a gente hoje, né? Hoje, a gente nunca produziu tantos dados na vida, assim, eu vou falar um pouquinho isso mais na frente, como isso está impactando a gente, mas a, a geração de dados e a aceleração do processamento dessas informações criou na gente nessa necessidade por agilidade. A gente quer tudo muito rápido, a gente está tendo mudanças muito rápidas. Ninguém quer ficar perdendo mais o timing de nada, né? Se a gente perder o timing, a gente está ficando para trás e ninguém quer ficar para trás. E a verdade é essa. E o que é que a gente pode concluir disso tudo, né? Eu vejo, e eu espero também que vocês tenham chegado à mesma conclusão que eu, que é que a descarbonização, a descentralização, a digitalização, na verdade, um acabou puxando o outro, né? Porque, por exemplo, o avanço da descarbonização propiciou cada vez mais a descentralização do setor elétrico, né? E, por sua vez, apostou na digitalização para continuar entregando um alto padrão de qualidade e garantir a competitividade das empresas do setor. Mas a gente começa a perceber também que o efeito 3D não é algo assim só limitado para o setor elétrico, né? O efeito 3D, na verdade, ele está muito ligado a uma outra coisa. Na verdade, a reação, assim, o efeito 3D, na verdade, é uma reação do setor elétrico para um movimento muito maior que está exigindo três coisas, né? Que é a sustentabilidade, a confiabilidade e a agilidade. E essa revolução que a gente está passando não é uma revolução limitada à tecnologia, não é uma revolução limitada a padrões de comportamento social. Ela influencia as esferas sociais, políticas, econômicas e por aí vai. A gente não teria um efeito 3D se não estivéssemos cada vez mais preocupados em ter um futuro mais sustentável, instituições mais confiáveis e respostas cada vez mais ágeis. Agora a gente tem, com esses conceitos assim, um pouco mais claros, né? Assim, e como a gente chegou aqui, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco o que é esse aqui, né? Então, a descarbonização, ela é um efeito real, tá certo, gente? Ela já, como eu falei, ela já está acontecendo desde os anos 70, foi por pressão mesmo da indústria, pressão até mesmo política, e só para vocês terem uma noção de como é que está sendo esse processo de descarbonização, eu estou trazendo aqui um gráfico da IREA que mostra exatamente assim, as adições de capacidade instalada das energias renováveis no setor elétrico. E um fato muito interessante é que o investimento em energia renovável está sendo tão alto, mas tão alto, que ele é praticamente o dobro do investimento em energias à base de combustíveis fósseis. E mesmo em combustíveis fósseis, o investimento está sendo principalmente na geração a partir de gás natural, né? Porque
com o gás natural, obviamente, já é uma tecnologia muito mais sofisticada e muito menos agressiva para o meio ambiente, muito mais sustentável. Ela tem essa característica, né, de também ter essa geração a partir de turbinas de ciclo combinado, que tem uma eficiência muito superior a qualquer motor, a qualquer outra forma de geração a combustão, né? E por que a gente está tendo é, essa mudança, né? Esse investimento tão grande em energia renovável? Obviamente não é somente por questões ideológicas e nem por questões filosóficas, né? É uma questão também muito mais ligada para a economia. Então, por exemplo, esse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês é o preço do quilowatt-hora gerado a partir da fonte eólica ao longo do tempo. A gente vê que assim, ele está em queda, mas já está bem mais linear. Por quê? A tecnologia dos materiais da geração eólica ela já está atingindo um nível de sofisticação, né, um nível é, um nível tão avançado que ela está entrando em comoditização. É o mesmo caso, por exemplo, quando a gente vai para o preço da energia hidrelétrica. Energia hidrelétrica, o preço já baixa há muito e muito tempo. Isso tem muito mais a ver com a questão exatamente da evolução tecnológica desses materiais, né? Mas, por exemplo, uma fonte de energia muito mais emergente é a energia solar. A energia solar, vocês podem ver que nesses últimos 10 anos, ela caiu pra caramba. Ela, tipo, ela saiu de 40 centavos por cada de dólares, tá certo, gente? 40 centavos de dólares para cada quilowatt-hora gerado, para o mesmo patamar da eólica, em 10 anos. É vertiginoso, assim, a forma que a gente está avançando, assim, nessa questão de tecnologia. Obviamente, esse tipo de avanço ele também está muito ligado para a parte da digitalização, tá certo? Porque vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas o impacto que a gente tem com a digitalização sobre essas novas tecnologias, sobre engenharia, é algo absurdo, certo? E por que as energias renováveis elas também ganham um espaço tão grande? Não somente porque o preço da geração delas está caindo tanto. Principalmente porque elas não dependem de combustível, certo? Então, combustível é algo escasso. A gente fala sobre o gás natural, mas é um recurso que é finito, né? Uma coisa que vai um dia, talvez daqui a alguns dezenas, centenas de anos acabar, mas é uma coisa que varia bastante, né? Ela depende do mercado. E o preço da energia eólica, da energia solar, da energia renovável em geral, ela depende somente de uma coisa, do avanço tecnológico. Então, com o avanço tecnológico, a gente vai chegar num momento onde, obviamente, a tecnologia vai estar tão assim avançada, né, tão sofisticada, que vai ser mais difícil, o preço vai variar cada vez menos, que é o que a gente está vendo, por exemplo, na eólica. Certo? Então, desculpa acho que eu acabei esquecendo de pagar um copo d'água para mim. Mas agora eu queria entrar com outro efeito, né, que é o efeito da descentralização. A descentralização está muito ligada, principalmente no nosso setor, à geração distribuída. Né? Para vocês terem noção, assim, a gente avançou tanto em questão do aumento desse segmento de geração, né, da geração distribuída, assim, principalmente nos estados de Minas Gerais. A gente teve realmente um protagonismo em Minas Gerais, assim, em questão da instalação de novas unidades geradoras. E a geração distribuída é basicamente assim o ponto final, em tese, da descentralização do setor, né? Por que eu estou dizendo isso? A geração distribuída é basicamente você dá para o consumidor, né, a, a opção dele escolher como é que ele vai adquirir aquela energia dele, como é que ele vai produzir os bens dele. Então, ele tem a opção. Então, o consumidor, ele também acaba virando um produtor, que é exatamente essa classe nova, né, essa classe que a gente está vendo assim de prosumidores, né? Essa junção do produtor com o consumidor, certo? E a descentralização ela vai se tornar cada vez mais forte porque a gente está vendo o surgimento das baterias. Então, a tecnologia de armazenamento, assim, eu tenho muito orgulho de falar que aqui em Pernambuco a gente tem a Moura, né? As baterias Mouras, falando assim,
fez até, participou de vários projetos de pesquisa e tudo mais, provando que vai ser possível utilizar as baterias para dar autonomia à, à geração renovável, né? Porque quem é do setor e tudo mais, a gente já está acostumado a saber que fontes renováveis têm essa questão da intermitência, né? Ela varia muito. A gente tem toda aquela potência instalada, mas a gente pode ter variações muito grandes da geração final, né? E uma outra coisa também é a questão dos veículos elétricos, que é bem alinhado com a questão das baterias, mas os veículos elétricos, eles têm uma característica muito particular que eu acho muito interessante também, que é você pode carregar o seu veículo em um determinado horário, utilizar durante o dia, e você pode plugar o seu veículo na rede para ele descarregar aquela energia remanescente na bateria dele durante a noite. E a gente sabe que o período da noite, que é normalmente quando a gente está em casa, é o período de horário de pico, né? E aí, com tudo isso, com todas essas evoluções, né, a gente tem o advento das smart grids, né? Que é a questão mais sofisticada que a gente tem. E smart grid, hoje em dia, a maior preocupação, tanto com a regulação, tanto quanto com os players do setor, é a questão de como é que você vai fazer a gestão disso, né? Tá todos os consumidores ali é, tendo essa característica de consumidores e desculpa, todos os consumidores estão nessa característica de produtores e tá todo mundo querendo gerar sua própria energia, todo mundo querendo comprar seus veículos elétricos. E como é que a gente gestiona isso? Então, a ideia de trazer o blockchain, que é um efeito da digitalização, tá certo? Mais uma vez, para a descentralização, é algo muito interessante, certo? O blockchain ele é muito utilizado nas criptomoedas, né? Mas trazer essa ideia de você ter as validações, principalmente para contratos, né? Você comprar energia, vender energia, e você validar aquela coisa ali em tempo real e sem a necessidade de ter burocracia. E outras coisas também, né? Os casos diferentes de uso de blockchain é, por exemplo, você controlar fluxo de potência na rede a partir de validações somente de blockchain. Então, eu acredito que agora a gente está vivendo um momento onde a regulação ela tem que correr atrás para poder acompanhar esse processo de descentralização, né? Porque a gente não pode ter uma regulação defasada, né? O Smart mesmo falou no webinar dele que a gente teve um processo muito recente, né, de uma sofisticação da regulação, né, da questão de uma evolução da regulação, uma evolução muito grande da regulação, mas eu acredito que ela tem que ter um pouco mais rápido para poder ficar lado a lado com esses avanços, né, que a gente está tendo no setor. E, assim, a gente sabe que provavelmente a gente vai errar no início, mas a questão não é você ter medo, assim, você tem medo de errar. A gente tem que... Beleza, a gente erra, mas a gente tem que continuar tentando até a gente conseguir chegar no ponto que a gente quer, né? E o terceiro ponto é como é que a digitalização está hoje em dia afetando o setor elétrico. E eu só tenho uma coisa a dizer, né? Que a digitalização resume-se a dados. Então, a gente está vivendo a era dos dados, hoje em dia, porque, principalmente, esse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês é um número de dispositivos conectados em escala global, né? Em 2018, a gente tinha coisa de 7 bilhões de dispositivos IoT, né? São sensores e processadores de fronteira, tudo mais ali, pegando esses dados e processando aqueles dados, trabalhando aqueles dados e enviando e fazendo essa comunicação a hora toda. E a perspectiva é que esse número triplique em 5 anos. É um pouco linear, assim, até vocês podem ver que a curva, na verdade, ela tem uma característica até mais de reta, mas os efeitos disso, assim, por mais que a gente vá crescer em taxas lineares de novos dispositivos no mercado, a gente está em um crescimento exponencial de geração de dados. Então, estima-se que em 2025 a gente vai chegar ao ponto de gerar 175 zettabytes, que são 175 bilhões de gigabytes no mundo. Então,
é uma quantidade absurda de dados. E a gente sabe que, beleza, a gente tem todos esses dados, e o que é que a gente faz com esses dados? A gente processa esses dados e transforma dados em informação. E a partir dessas informações, a gente consegue tomar melhores decisões, precisas, e diminuir ou até eliminar a questão dos erros, né? Então, eu estava falando sobre a gente não ter medo de errar, mas quem sabe que daqui a poucos anos, né, como a gente está vendo, a gente vai acabar errando menos. Ou até parar de errar em certas circunstâncias. Mas uma coisa muito interessante da digitalização é que ela não é simplesmente um avanço tecnológico dos processadores e dessa questão dos dados, né? Ela é também uma revolução no modelo de negócio das coisas. Esse outro gráfico que eu estou mostrando para vocês é a questão da monetização dos dados. Então, o setor elétrico, ele tem assim, por ele ter essa característica, né, o Fred falou no webinar dele sobre ser um setor vanguardista, de ter utilizado sensores onde ninguém antes utilizava, de usar tecnologia onde antes ninguém fazia. Cara, a gente tem uma geração de dados assim absurdo. E a gente pode monetizar esses dados para dar informação para o setor e vender essa informação. A gente pode vender as informações, pode vender os bancos de dados. Essa é a questão da monetização. E estima-se que isso vai implicar num aumento, assim, até 2030, certo? No mercado que chega na casa dos 20 bilhões de dólares, somente nessa questão de você poder comprar e utilizar aqueles dados. E o uso de dados, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas o uso de dados ele tem um impacto muito grande na produtividade, não é na produção, na produtividade e nos custos operacionais como um todo, tá certo? E, tá, agora a gente tem, que eu falei de tudo isso, né, como é que a gente está vivendo agora, e eu prometi para falar para vocês que eu perguntei se vocês estavam preparados, eu prometi para falar também sobre como estar preparado para esse momento. Eu vou falar um pouco sobre os efeitos que o efeito, os efeitos que é o efeito 3D não, mas assim, os efeitos que o movimento 3D ele trouxe para a gente hoje em dia e qual é a reação que é esperada de nós, né? Então, o primeiro efeito é aquela questão da competição acirrada, né? Então, com essa criação de novos mercados e outras coisas, e um aumento assim, no número de pessoas, né, de competidores realmente, assim, tipo, a gente está cada vez mais tendo assim, mais competição dentro do próprio mercado, que a gente pode ver, por exemplo, nos últimos leilões de energia. Se você for ver o número de empresas diferentes, de consórcios e de empresas também, está ficando cada vez mais absurdo, assim, tipo, o número está ficando cada vez mais grandioso. E isso está afetando diretamente nos preços das energias, né, da energia vendida. A gente pode ver, se a gente for trazer um histórico mesmo, a gente vê que o preço está caindo também no mesmo na mesma assim, taxa da energia solar, por exemplo. Né? Então, a gente tá essa competição acirrada, aliado, obviamente, à comodização assim da tecnologia dos materiais, ele é um efeito muito assim latente hoje em dia e que provavelmente ele vai se tornar cada vez mais assim pesado para a gente. Outra questão também é a regulação exigente, né? Aproveitando de novo, resgatando a apresentação de Ismar, ele fala sobre o processo da evolução da regulação, né, como a gente teve a necessidade de regular, muito ligado devido à descentralização, né, do setor elétrico, mas para a gente poder garantir a mesma entrega da qualidade que a gente tem hoje, né, dos bens e dos serviços que o setor elétrico lhe presta, a regulação ela vai ter que ser muito mais atuante e exigente, certo? Porque quando a gente abre a porta assim para novos players, novos mercados, a gente tem que assegurar que seja primeiro uma competição justa, e em segundo lugar que todo mundo entregue o que está prometendo. E o terceiro ponto que eu vejo que a gente já está começando a viver é uma coisa mais assim inicial, é que o setor está mais intolerante a erros, né? Então, você tem um aumento da competição e isso acaba
assim, diminuindo o espaço para a gente poder errar. Mas, assim, não estou dizendo que, eu falei anteriormente, a gente não pode ter medo de errar. Mas a gente tem que agir rápido, a gente tem que reagir rápido quando a gente erra, para a gente não ficar para trás, né? Isso é uma característica exatamente da descentralização, né? Que eu vou falar um pouquinho mais, já, quando eu for falar de reação, do que é que isso significa. E o quarto ponto é que a gente zerou o achismo. Não dá, simplesmente a gente está vivendo na era dos dados, a gente tem esse monte de informação à nossa disposição e a gente não pode ficar simplesmente dizendo eu acho que as coisas vão ser assim, eu acho que isso vai se comportar, eu acho que isso foi desse jeito. Não dá, simplesmente não dá. Porque, cara, se você tem toda essa informação, junta essas informações, analisa elas e me entrega o fato porque você acredita que isso foi dessa forma, me prova que isso foi dessa forma. Então, é, é, a gente tinha muito essa questão de, sou uma pessoa intuitiva, com conhecimento do mercado. Cara, pode chegar uma pessoa muito mais nova que você, mas com capacidade analítica absurda, analisar essas informações e dar respostas muito melhores, muito mais, assim, impactantes que uma pessoa com muitos anos de experiência no mercado tem. Não estou querendo desmerecer quem tem muita experiência no mercado, tá, gente? Mas só fica a reflexão mesmo. E, assim, agora que eu falei dos efeitos que a gente está vivendo, né? Eu quero ter, assim, a oportunidade de falar para vocês como é que a gente pode ficar se preparado, né? Qual é a reação que a gente tem que tomar. E a primeira reação que eu tenho que falar para vocês é a cultura data-driven, ou a cultura de ser orientado a dados. É exatamente isso que eu estava falando, de a gente tem acesso a informações que a gente nunca teve antes, a gente tem acesso a milhões de dados em tempo real, milhões de dados históricos ali, que podem dar insights novos para a gente, podem nos dar a opção de de tomar decisões muito mais precisas e nos colocar em um caminho que a gente nunca viveu anteriormente, porque a gente não tinha o que a gente tem hoje. E para facilitar essas coisas, eu acredito que o segundo ponto que a gente deva se tornar é ser mais horizontal. Ser mais horizontal no sentido de descentralizar tudo. Não estou falando não só do setor, mas estou falando das empresas se tornarem mais descentralizadas. Eu falei da questão de você não poder, de você errar e reagir o mais rápido possível para consertar aquele erro, tentar acertar novamente. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver empresas mais descentralizadas, mais horizontais. E a gente tem capacidade hoje em dia, e eu vou falar mais um pouquinho mais na frente, por que a gente tem essa capacidade hoje em dia de ser mais horizontal, por conta da digitalização. Né? A gente tem essas informações e a gente tem a capacidade de entregar para as pessoas para elas tomarem decisões por conta própria. O terceiro ponto é exatamente a agilidade. Né? Como eu falei, a gente não pode ter a mesma inércia que a gente tinha antes. A gente tem que ser ágil, a gente pode errar, pode até errar, mas a gente tem que mudar o mais rápido possível para a gente acertar o quanto antes. Mas desses três pontos, eu acredito, certo, pessoal, com base no que eu venho falando aqui para vocês e nas coisas que eu estava estudando, que com o advento da tecnologia, da digitalização, né, essa revolução digital que a gente está vivendo, a gente vai acabar, digamos que, assim, botando de lado cara, assim, algumas habilidades nossas, né? A gente vai começar a perceber que a inteligência artificial faz coisas muito melhores que a gente, mas acho que acho não, eu acredito e tenho, assim, eu tenho visto que a criatividade é o que vai nos diferenciar no futuro. Já nos diferencia agora, né? A nossa capacidade de resolver problemas de formas, assim, diferentes e até mais, assim, pensando fora da caixa, né? Então, esse ponto de você ser uma pessoa criativa, de você ter empresas que trazem soluções criativas para dentro do setor, eu acredito que é o ponto mais interessante para a gente, né? E agora que eu estou falando
do presente, né? Eu já falei tudo do que a gente está vivendo agora, o que a gente deve estar preparado para o agora. Eu queria falar um pouquinho do futuro. E para falar do futuro, beleza, que é um pouco... o futuro sempre é uma coisa muito incerta, né? Mas eu queria trazer para vocês 2 livros que eu li recentemente, que tem 2 pontos de vista bastante diferentes, mas que acho que eles bebem na mesma fonte que eu bebi e estão tirando conclusões muito semelhantes às que eu estou tirando aqui e que outras pessoas estão também tirando. Esses 2 livros são o Zero Marginal Cost Society, do Rifkin, e o Homo Deus, que eu acho que é o mais mainstream, né, o mais conhecido, do Harari. E por que falar do futuro é uma coisa difícil, né? Porque eu fico me perguntando, cara, até hoje eu nunca li nada que tivesse acertado todas as previsões, né? Eu acredito que ninguém nunca leu. Também nada que acertasse todas as previsões, senão seriam muitas, assim, acho que seria até meio chato, né? Mas o Zero Marginal Cost Society, do Rifkin, ele tem uma visão um pouco mais otimista, certo? E ele conta como a sociedade ela vai provavelmente chegar num ponto que a produção dos bens e dos serviços ela vai ter um custo tão baixo e até mesmo inexistente que as coisas vão ter que mudar. E a coisa, assim, o protagonista desse livro é o IoT, a internet das coisas, e a geração de dados. São os 2 protagonistas. E ele comenta, né, que a questão de você ter esse aumento da competição, né, essa competição super acirrada, que eu vim citando até anteriormente, ela se dá principalmente porque a classe dos consumidores, né, que são os consumidores produtores, elas vão ganhando uma relevância tão grande que elas vão começar a competir com as empresas tradicionais, por assim dizer, né? E o outro livro, que é o do Harari, que assim, a minha opinião, tá certo, gente, que é um livro um pouco mais pessimista, e o cenário que ele conta ali é um cenário que eu até seria de um filme que eu gostaria de ver. Ele mostra como a digitalização ela vai estar tão avançada e tão enraizada nas nossas vidas no futuro que praticamente a gente não vai saber viver mais sem ter, por exemplo, a inteligência artificial ou essas informações o tempo todo na nossa cara para a gente tomar nossas decisões, né? E ele fala como vai ter extinção de empregos, os dados serão meio que nossos guias espirituais e essas coisas do tipo. Por isso que eu acho que o Harari é até um pouco mais excêntrico nessa questão. Mas o que esses livros tão diferentes eles têm em comum, né? Digitalização. Basicamente, eles falam que a digitalização ela vai mudar o mundo. E eu falei, né, que a descarbonização, a descentralização, a digitalização, elas estão sempre entrelaçadas, participando assim, elas estão sempre puxando umas às outras. Mas no passado, a descarbonização e a descentralização, elas puxaram a digitalização. Elas tiveram mais esse papel de a, a digitalização ser uma reação necessária àquilo ali. A gente precisa da digitalização. Mas agora a gente tem o inverso. A gente tem a digitalização puxando tudo. Então, se o presente ele já é digital, o futuro ele vai ser ainda mais, certo? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de realidade. Eu não sei, eu não posso dizer com certeza, né, como é que vai ser o futuro e como serão as coisas mesmo daqui a alguns anos, mas eu posso dizer que assim, com toda a certeza do mundo, que a era digital, ela não está nem um pouco perto de acabar. E eu posso estar até assustando um pouco vocês e depois de apresentar todas essas informações, é difícil saber por onde começar, né? Mas eu vou dar uma dica. Antes que vocês, assim, tentem me instigar dizendo e falando, pô, esse slide de novo aqui, o que eu quero dizer é que esse slide ele resume bem o que a Informa ela se apoia, o que ela acredita. Né? E não é para menos, porque a maturidade da gestão ela é o melhor indicador de quais os próximos passos a gente deve tomar para qualquer tipo de transformação. E como eu falei no início, né, a Informa ela é uma líder na transformação digital de empresas do setor elétrico e no setor regulado. E, assim, a partir da transformação digital, a gente vê que a gente está aumentando gradativamente a maturidade da gestão de ativos dessas empresas.
e, consequentemente, a maturidade da gestão dos negócios do setor elétrico, do setor regulado, como um todo. E assim, é com muito orgulho que eu vejo que a gente tem feito esse tipo de coisa e está dando certo, certo? A gente tem vários exemplos aqui de clientes e de parceiros que a gente vem trabalhando e a gente vê como esse tipo de transformação ela dá certo e garante sustentabilidade para o setor. Antes de terminar esse slide, né, esse webinar, na verdade, eu queria assim só falar uma coisa no final, que é assim, a gente está vendo quanto a sociedade e a tecnologia e até mesmo assim, o tempo ele tem uma característica em comum, né? De eles se movem em uma única direção. A gente está se movendo sempre em frente. E antes de finalizar tudo isso, eu queria deixar com vocês somente mais um questionamento. Se nesse cenário de mundo que está cada vez mais competitivo, com a regulação mais e mais exigente e com pouco espaço para a gente errar, eu quero perguntar para você onde é que você vai estar. Se você está disposto para ficar para trás ou você está preparado para dar um próximo passo. E é com isso que eu finalizo a apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês. E é isso aí. Perfeitas colocações, Leonardo. Puxando um pouco desse assunto, nós recebemos aqui algumas perguntas. Eu acredito que não vamos conseguir responder todas, mas vamos tentar responder o máximo possível. Bom, chegou um aqui e gostaria que você respondesse para a gente. Com o crescimento das fontes renováveis e distribuídas, sabendo que essas fontes são intermitentes, quais os principais desafios, tanto das distribuidoras como o ONS, para esse novo cenário e como a digitalização pode contribuir? Tá certo. Eu vou tentar responder aqui da forma que eu melhor conseguir compreender a questão, né? Então, a, a digitalização, ela tem esse papel de fornecer principalmente ferramentas de como a gente consegue gerenciar as coisas, né? Então, a questão que você tem essas várias fontes renováveis, a geração distribuída e coisas que antes a gente não tinha, as coisas que até pouco tempo atrás a gente não tinha como gerenciar, que é exatamente a intermitência, a variação de potência, a variação de frequência no setor. Hoje em dia, a gente eu mostrei alguns slides atrás que eu vou só tirar aqui a tela da negócio, mas que a gente está vendo que, por exemplo, o uso de dispositivos IoT ele está assim crescente a níveis absurdos, né? Então, a geração de dados também ela está sendo muito grande e aliado a isso, a gente tem a capacidade de processamento das informações. Então, você tem a automatização das decisões também, que é o que eu falei do blockchain. Eu acredito que a questão da digitalização ela tem mais uma característica de descentralizar ainda mais, mas descentralizar não o setor, descentralizar as decisões. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma transformação nesse modelo de operador nacional do sistema. A gente vai ver uma transformação nas distribuidoras, por exemplo, também. Então, a gente vai acabar passando o critério de decisão, o critério das tomadas de decisão cada vez mais para a inteligência artificial, por exemplo. Perfeito. Tem um outro aqui. Quais tipos de aplicações você vê viável para colocar a digitalização na prática em distribuidoras de energia? Sendo uma pergunta bem pertinente. Eu acredito que o Fred, inclusive, no webinar passado, ele chegou até a entrar em detalhes sobre uma aplicação bastante comum, assim, que a gente está vendo nas distribuidoras, né? A Informa, ela, por exemplo, a gente desenvolveu há um tempo atrás o revisor de cadastro, né? Que ele basicamente é uma inteligência artificial, um algoritmo bastante sofisticado, que ele identifica qualquer tipo de erros e qualquer tipo esqueci o nome da palavra, mas qualquer tipo de diferenças
no cadastro dos ativos, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, as distribuidoras tem um cadastro de ativos bem feito, assim, realmente igual, refletindo o mundo real, é o que basicamente dita a remuneração da distribuidora, né? Então, o que a gente tem hoje, né, que exatamente, é a prática da digitalização para as distribuidoras, é você entregar o máximo de valor possível para a distribuidora, que é aumentar basicamente a receita dela e diminuir os riscos de qualquer problema regulatório, né? Então, o revisor do cadastro identifica qualquer tipo de erro e já entrega para você, olha, tá aqui, são esses erros, corrijam isso aqui. Ele já, inclusive, assim, a gente vê a sofisticação do algoritmo quando ele é a questão da descentralização, né? Quantas pessoas você teria que passar para poder analisar aquele tipo de coisa, decidir se vai mudar isso ou aquilo outro no seu cadastro de ativos. E você tem um algoritmo que faz tudo isso para você, né? Ótimo. Entrando nessa questão, vamos dizer, financeira, também tem um aqui falando, você comentou sobre a diminuição dos custos das renováveis. Como a digitalização interfere na diminuição destes custos? Eu falei que os custos das renováveis eles estão muito atrelados ao avanço da tecnologia dos materiais, né? Então, por exemplo, quando eu introduzi o assunto de digitalização, eu falei que o setor elétrico e a engenharia como um todo, ela não seria a mesma coisa sem a digitalização, né? Então, essa característica de você tratar os dados e garantir mais informações foi o que retroalimentou a, assim, os avanços tecnológicos nesses materiais, né? Então, é análise de dados, são testes, são modelos computacionais que acelerou o avanço tecnológico e, por consequência disso, acabou diminuindo, por exemplo, os custos, né? Porque você não somente está fazendo materiais mais robustos e mais baratos, mas você pode aplicar esse mesmo conceito de digitalização, esse mesmo conceito de aprendizado contínuo para o seu meio de produção. Então, o conjunto de todos esses pontos é o que deixa a geração renovável cada vez mais barata. E a tendência é que ela continue cada vez mais barata, porque ela só depende de uma coisa, que é a tecnologia de materiais. Perfeito. Vamos fazer só mais um aqui para encerrar, também não tomar o tempo da pessoal, né, chegando ao horário de almoço. De que forma a Informa está acompanhando toda essa movimentação digital? Essa onda do IoT, como que a Informa está preparada? Eu vejo que, assim, voltando lá o slide que a gente está sempre falando, né, de maturidade, eu vejo que a Informa, ela revoluciona não só a questão da tecnologia, né, mas ela revoluciona assim, todo o processo interno das empresas como um todo. E estou vendo, assim, que, por exemplo, o IoT, ele é mais, posso dizer, ele é o que nos fornece os dados, né? E a Informa, ela tem a capacidade de pegar esses dados e lhe dar informações. Eu dei o exemplo na parte das distribuidoras, mas a gente não só trabalha apenas com as distribuidoras, a gente está trabalhando com várias empresas reguladas, várias empresas, principalmente do setor elétrico, e a gente, a partir dessa informação, essa informação de qualidade, a gente provê a tomada de decisões cada vez mais precisas, né? Então, quando eu estou falando do espaço que você tem para errar, a gente te dá a oportunidade de ter uma reação muito mais rápida na questão de você mitigar esses erros e você acertar cada vez mais. E gerando, obviamente, para você esse aspecto de você ter um sucesso e ser cada vez mais competitivo. Perfeito. Queria agradecer, né, a presença de todos. Algumas perguntas eu vou ter que responder por e-mail, porque não vai dar tempo de responder aqui.
Mas também sintam-se à vontade para visitar a nossa página do LinkedIn. A gente está sempre soltando materiais sobre vários assuntos. Eu acho importante vocês lerem, até para vocês conhecerem um pouco mais das soluções da Informa, tudo que a gente vem desenvolvendo. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo por e-mail que vocês receberam. O Leonardo também vai colocar à disposição o e-mail dele. E eu só queria agradecer. Um bom trabalho a todos e até o próximo webinar. Obrigado, pessoal. Um bom trabalho para vocês. Um bom almoço, né, agora. E até o próximo webinar. Fiquem ligados aí nos nossos e-mails e na nossa página do LinkedIn, né, e o site da Informa. Tchau, tchau.